E a primeira pergunta que eu me fiz ao receber o convite foi gestão, como que eu abordaria esse tema, né? Se eu abordaria o tema gestão da inovação, gestão com inovação, e optei por falar sobre a inovação na gestão. E aí não é qualquer gestão, estamos falando de gestão pública, que é o meu mundo, né? Sou servidor público e trabalho em áreas de planejamento ou de finanças há alguns anos, há muitos anos, então a minha experiência é nesse mundo, no mundo da gestão pública. Para não conflitar com o tema que eu imagino que o Pedro também vai falar, que é uma abordagem mais na Secretaria de Finanças, eu estou tentando trazer mais perguntas do que respostas, né? E a primeira delas é o que é inovação da gestão pública, né? Como que a gente caracteriza a inovação? Será que a informatização, se informatizar, você está inovando? Ter um controle mais inteligente sobre o trabalho dos servidores, colocar ponto eletrônico, colocar outras estruturas aí de controle do trabalho, é inovação? Reduzir o uso de papel ou digitalizar processos, ou mudar o layout de atendimento para no espaço que tem atendimento ao cidadão, etc. O que é? O que pode ser caracterizado como inovação da gestão pública? Na minha apresentação, eu tinha até um slide com duas fotos, uma com um conjunto de lápis de cor todos bagunçados, jogados, do outro lado, os lápis organizados de uma forma bonitinha, assim, num círculo. E será que isso tem, quer dizer, você organizar o ambiente de trabalho é uma inovação? É muito difícil você dizer o que é inovação no setor público se você não fizer uma pergunta clara antes, se você não tiver muita clareza de para quem inovar, né? Não é só, eu quero inovar e para quem inovar. Tem uma imagem que eu gosto muito, acabei não colocando, que era uma imagem muito pesada, não colocando na apresentação, mas é um funcionário que está tentando colocar os arquivos na nuvem. Então, ele pegou uma seta muito grande, puxando com o elástico um arquivo, e a outra pessoa perguntando, você tem certeza que você sabe colocar um arquivo em nuvem? Né? E ele tentando lançar o arquivo para a nuvem. Né? Não basta ter bons propósitos ou boa intenção, mas também você tem que saber o que quer e saber como fazer. Eu gosto muito de um trabalho que foi feito na Fundação Getúlio Vargas e, por acaso, eu tive a oportunidade de ajudar o Ludwig a fazer. O Ludwig é um doutor em administração, ele já terminou, apresentou a tese de doutoramento dele na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, no ano passado, 2020, e ele, as principais perguntas que ele fez, a questão que ele apresentou foi o papel da interseção entre janelas de oportunidade, que são variáveis, né, e a aprendizagem organizacional no processo de acumulação de capacidades inovadoras na gestão pública local. Né? O título da tese dele é a construção de capacidades de inovação no setor público, nas organizações do setor público em países em desenvolvimento, as evidências dos governos locais no Brasil, de alguns governos locais no Brasil. É um trabalho muito instigante, muito bem feito, com estudos de caso, com uma bibliografia muito exaustiva, e é meio óbvio, meio redundante até dizer isso, mas a bibliografia existente no mundo sobre inovação na gestão pública, ela pouco aborda, existem poucos estudos abordando países em desenvolvimento, grande parte dos estudos aborda a realidade de países desenvolvidos, principalmente Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, né? E isso nos dificulta muito, porque você fazer essa interação, fazer essa ponte entre
em alguns casos clássicos, né? Você tem uma República Báltica que tem menos de 2 milhões de habitantes e que é um grande case internacional de digitalização de processos, de informatização e tal. Bom, mas o país é uma Campinas, né? E não tem a herança histórica que o Brasil tem, da miséria, da pobreza, né? E tem pessoas muito bem capacitadas, muito bem intencionadas, e uma gestão pública muito eficiente, né? Então, aí, alguns anos atrás, houve romarias de pessoas do Brasil indo para lá para ver como é que se fazia, como se fosse uma grande coisa que pudesse trazer para o Brasil. Não dá para trazer para o Brasil, entendeu? Tem que olhar a realidade brasileira, olhar as questões aqui, né? E por isso que eu gosto dessa forma, dessa embocadura que o Ludwig pegou, que você tem que discutir as janelas de oportunidade, né? Se não discutir as janelas de oportunidade, você vai ficar inventando agendas, né? Inventando propostas, trazendo propostas, importando propostas que não necessariamente têm colagem, muitas vezes são implantadas a um custo até relativamente elevado, e que quando acaba aquela gestão, ou quando sai aquele secretário, quando sai aquela equipe, às vezes, mesmo antes de acabar a gestão, troca-se a equipe e o trabalho vai por água abaixo. Isso aqui foi uma ideia que alguém passou por aqui, teve uma época, mas não deu muito certo. Isso é muito comum, né, a gente observar em administração pública, né? Ideias que não deram certo, ou seja, propostas mal formuladas ou não sedimentadas adequadamente, né? No estudo do Ludwig, só para concluir o que eu estava falando sobre ele, não concluí a minha apresentação, mas ele chega a 3 conclusões que eu acho muito interessantes e vou lê-las. A primeira existem diferenças entre as organizações de governo local em relação à maneira e o tempo na acumulação de capacidades inovadoras na administração pública. Ou seja, a inovação ela tem que ter uma acumulação de capacidade inovadora. Não pode ser a inovação de uma pessoa, de um iluminado que chegou lá, que teve uma grande ideia e que implantou de cima para baixo, porque quando ele sair, invariavelmente isso vai para a gaveta, né? A segunda conclusão é que as diferentes maneiras e velocidades de acumulação dessas capacidades inovadoras são largamente explicitadas pela forma como as organizações respondem estrategicamente às mudanças nas janelas de oportunidade, em termos de engajamento em processos de aprendizagem organizacional. Quer dizer, você tem não só que aproveitar a janela de oportunidade, mas também tem que ter um engajamento organizacional. Você tem que ter uma consolidação daquela proposta, tem que ser uma proposta enraizada no seio, pelo menos, da capa superior da gestão pública, dos gestores, de quem vai ficar na administração, para que, quando essa gestão terminar, ou quando essa pessoa sair, essa inovação se perpetue, continue e se estabeleça e permaneça. E tem que aproveitar, tem que entender como é que você aproveita essa acumulação de capacidade inovadora. E a terceira conclusão que ele chega é que a acumulação de capacidades inovadoras e os esforços de aprendizagem implicaram na melhoria dos indicadores, devem implicar, né, na melhoria de indicadores da administração pública municipal, né? O objetivo, né, você fazer uma inovação pela inovação, é uma inovação que você tem que não só atingir objetivos, atingir a população, né? O objetivo não é você fazer uma inovação, não é você ter uma prefeitura sem papel, não é você informatizar processos, não é você facilitar a vida do cidadão, você evitar que ele pegue transporte coletivo, que ele enfrente fila na prefeitura para marcar uma consulta ou para pegar uma segunda via, ou para ter um relacionamento qualquer que ele tenha com o poder público. Então, o objetivo é facilitar a vida do cidadão. E tem que ter uma métrica para você medir essa avaliação. Tem que ter monitoramento disso para você conseguir saber o que é feito e como que é feito. Outra questão que eu queria abordar, um pouco diferente, é sobre as especificidades da inovação na gestão pública, né? Para além das que eu já falei.
Então, se a gente faz sempre um paralelo, eu trabalhei muito com gestão da inovação, com pesquisas e dando cursos de não só de economia industrial, como economia da inovação, e a inovação no setor privado, que tem todos os manuais, que tem tudo muito bem sedimentado, muito bem organizado, muito bem estudado e pesquisado, e você consegue ver o que é gestão, inovação de produto, inovação de processo, inovação para a empresa, inovação para o país, inovação para o mercado como um todo, mercado nacional, mercado geral, né? Como é que você traduz essas questões para a gestão pública, né? O próprio Ludwig também fez um trabalho se beneficiando de toda a bibliografia existente, principalmente de bibliografia da OCDE, né? Onde fica claro que, ao invés da inovação de produto, você tem inovação tecnológica ou inovação nos serviços, né? Tem que inovar na forma de prestar o serviço, né? Ao invés da inovação de processo, você tem a inovação na administração, na gestão, né, dos processos administrativos e, principalmente, na forma de comunicar com o cidadão essas alterações, essa facilitação que a administração está fazendo para melhor atingir o cidadão, para melhor atender o cidadão, né? E, muitas vezes, o que é uma prática já feita há algum tempo em Santo André, ou em Jundiaí, ou em Sorocaba, não é feito em Campinas, né? Então, se implantado em Campinas, vai ser uma inovação. Então, você tem, assim como tem inovação para a empresa, você tem a inovação para a municipalidade também, para o município. Tem inovação para a região e tem inovação para o país. Nem coloca inovação geral, porque via de regra, nós, nos países em desenvolvimento, não temos muito espaço para fazer inovações que são inovações radicais na gestão pública internacional, né? Principalmente porque a gente tem que lembrar que o mundo da gestão pública é um mundo absolutamente regulado, né? Diferentemente da iniciativa privada, eu brinco muito com isso. Na iniciativa privada, você pode fazer tudo que não é proibido, né? E na gestão pública, você só pode fazer o que é permitido. Parece que é a mesma coisa, mas são diametralmente opostos. Se não estiver na lei que eu posso fazer isso, eu não posso fazer. Então, a possibilidade de inovação, ou a inventividade, né, colocada à prova para inovar no setor público, ela é muito maior, porque eu não posso sair inventando, eu tenho que ter regras, eu posso inventar dentro de determinadas regras que são muito claras, né? Então, os limites da inovação na gestão pública, eles são muito mais estreitos. E a pergunta que se coloca, acho que claramente aportando aqui no Congresso, nessa mesa exatamente, quais as janelas de oportunidade que se abrem para Santo André e como utilizá-las para transformar a cidade por meio da administração pública. Né? A gente não quer transformar a administração pública, a gente quer transformar Santo André, né? A administração pública não existe para si mesma, ela existe para a cidade, para o cidadão. Então, uma outra questão é essa, né? A gente vai aproveitar essas janelas, quais janelas de oportunidade que se abrem para Santo André e como utilizá-las, né? E essas questões nos remetem a discutir outros temas que são correlatos à questão da inovação, que são, tenho certeza que vocês estão enfrentando na discussão de Santo André 500 anos, que quais são as vantagens competitivas ou as vantagens locacionais de Santo André, se elas não existem, como criá-las, ou se elas existem, como fortalecê-las. Fatalmente, por estarmos no Brasil,
a gente tem vantagens, mas também tem desvantagens, ou tem deseconomias de aglomeração, e tem problemas, né? Como mitigar as desvantagens, ou como mitigar as deseconomias? Essas são perguntas que, antes de responder, antes de pensar em o que inovar, a gente tem que pensar, né, nessa janela de oportunidade, quais são essas vantagens competitivas que essas janelas de oportunidade, que eu posso usar as janelas de oportunidade para criar um fast track, aí, um caminho mais rápido para avançar Santo André, e aonde eu quero chegar, né? Como fortalecer e tal, e para onde eu quero chegar, né? Acho que Santo André tem questões muito específicas, né, de uma cidade metropolitana, conurbada, dentro de um consórcio, e numa região metalúrgica, já com problemas históricos, e não cabe a mim listar aqui nem só os problemas, muito menos as vantagens competitivas ou as janelas de oportunidade que Santo André tem. Eu poderia citar um conjunto de exemplos de ações que a gente já levantou, que vários municípios do estado de São Paulo, não no ABC, porque acho que seria muita ousadia minha vir aqui ensinar a vocês o que existe aí, ou o que existe nos municípios do consórcio, mas eu gosto muito de alguns municípios do estado de São Paulo, fora da região metropolitana e fora do consórcio ABC. Um município que eu elogio muito e que eu nunca trabalhei, portanto, não tive nenhuma passagem por lá, não tem nenhuma contribuição minha lá, mas Jundiaí tem dado um banho de gestão e de inovação. Vale a pena quem gosta de estudar inovação na gestão conhecer a experiência de Jundiaí. Foi um dos municípios que o Ludwig estudou, né? Sorocaba é um município também que tem trabalhos interessantes e tem uma continuidade. Que a principal questão que eu aponto, e que o Ludwig aponta no estudo dele, é que não basta você apresentar uma ação inovadora, uma coisa bonitinha, uma coisa moderna, que seja inovadora naquele momento ou naquela cidade. Você tem que garantir a perenidade daquela ação, você tem que garantir a continuidade daquela ação, né? Então, temos, como o Santo André tem possibilidades que são peculiaridades de um município conurbado e metropolitano e que são pouco exploradas. Eu vou me atrever a citar algumas delas, como, por exemplo, a operação urbana metropolitana. Na metrópole se faz a operação urbana no município de São Paulo, nos outros municípios tem, mas você fazer uma operação urbana metropolitana, quer dizer, envolvendo diversos municípios, é uma ação que poderia resolver alguns problemas de algumas cidades ao mesmo tempo, numa operação urbana única, né? Assim como existe o consórcio dos municípios do Grande ABC. Não é usual no Brasil, mas existe uma possibilidade de você fazer um consórcio interinstitucional verticalizado, ou seja, você pode pegar vários municípios, mas também o Estado participar desse consórcio e até mesmo a União integrar esse mesmo consórcio. Então, para a resolução de alguns problemas que são de competência concorrente, e que os municípios, e que a complexidade desse problema já é tão grande em função da questão metropolitana, que mesmo só os municípios conurbados não conseguem resolver sozinhos, o governo do Estado tem condições
de aderir a esse consórcio e participar dele. E tendo um consórcio metropolitano, né, vamos chamar assim, ou um consórcio interinstitucional vertical, horizontal, onde o Estado participe e até mesmo a União pode participar, você pode criar uma PPP para a área desse consórcio, por exemplo. Né? Então, seria uma PPP interinstitucional, e aí não é administrada por uma prefeitura ou por duas, não tem o conflito, mas é administrada por esse consórcio que é interinstitucional e vertical, portanto, com a participação do Estado e a colaboração e, provavelmente, com o recurso do governo do Estado. Então, acho que são questões que estão colocadas aí, que são para além da questão da informatização, acho que essas questões de uso da inteligência artificial, uso de chatbot, uso de ciência dos dados, trabalhar com blockchain, trabalhar com PIX, acho que o Pedro deve abordar essas questões, os instrumentos, né, que a gente na Secretaria de Finanças está o tempo inteiro preocupado em modernizar, em atuar para melhor atender o cidadão, né? Aqui a gente chama de Campinas na palma da mão, Ribeirão Preto também, chamou Estive em Ribeirão Preto recentemente, no final do ano passado, presidindo a Companhia de Desenvolvimento de Ribeirão, que é quem cuida da parte de TI do município, e lá também tinha a preocupação de criar o Ribeirão na palma da mão, quer dizer, uma forma de o munícipe ter todas as suas relações com a prefeitura resolvidas num toque e no seu device, seja celular, tablet ou computador, né? Mas que ele consiga, num formato responsivo, que a gente chama, né, em TI, ter todas as suas demandas atendidas e sem papel, e já pegar a segunda via e dali mesmo copiar o código de barras e colocar no banco, pagar e já mandar para você mesmo seu arquivo a cópia do recibo e liquidar e resolver tudo sem papel da sua própria casa. Essas questões são fundamentais, né? Nesse exemplo de questões fundamentais, eu gosto de duas experiências não de Secretaria de Finanças, que eu acho que são muito exitosas. Uma é de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem, num aplicativo, você consegue saber de todos os postos lá, nem todos os postos de saúde, nem todas as unidades de saúde têm farmácia. As farmácias são regionalizadas. Mas você consegue saber o medicamento que o médico te receitou, em que farmácia que tem, quantas unidades tem. E aí você já vai lá na farmácia correta e buscar o seu medicamento que você tem certeza que lá tem, né? O outro exemplo é um exemplo de Campinas na vacinação. Eu estou terminando na vacinação agora de Covid, que criou um aplicativo que você agenda o local que você quer tomar, que você queria tomar a sua primeira dose, com dia e hora marcado. A recomendação é não chegar com mais de 10 minutos antes do seu horário para não ter aglomeração, e não precisava, com 10 minutos, chegava, preenchia a ficha e era atendido. Ao ser atendido, já saía de lá com a sua segunda dose marcada, também com dia e hora, né? E a segunda dose já ficava reservada e garantida, então você também não tinha nem que marcar a segunda dose já estava previamente marcada, e agora está sendo esse mesmo aplicativo usado para o agendamento da terceira dose. Você entra, vê o posto que está aplicando a terceira dose, ele escolhe o que está mais próximo da sua casa, vê os horários disponíveis, e já marca, chega lá no seu horário certo, sem conflito. E quando a gente vê que municípios, mesmo o município de São Paulo, uma correria de amigos meus, vai num posto, não tem vacina, aí ouve dizer que no outro tem, aí pega o carro, chega lá, acabou. Então, você fica picando de posto em posto, e aqui foi assim, absolutamente sem estresse, sem fila, sem conflito. E é um aplicativo, uma coisa simples de fazer, com uma divulgação que também foi mais de boca em boca do que outra coisa, e que aconteceu. Quer dizer, para o cidadão melhorou muito, muito.
essa questão, o estresse da vacinação não houve em Campinas. Assim como o estresse de você buscar remédio em farmácia em Sorocaba, não há. Né? Não há reclamação, não há denúncia de vereador que falta remédio no posto A. Não, se falta, você olha lá e falta, está faltando esse, só tem 5 medicamentos que faltam em toda a farmácia. Os outros, todos os medicamentos têm em alguma farmácia. Então, acho que essas questões são exemplos paradigmáticos, mas que são exemplos só. Né? A principal que eu queria deixar para concluir é que a necessidade de aproveitar a janela de oportunidade, buscar essa janela de oportunidade e, num plano, eu acho que Santo André está no caminho corretíssimo, né, que é fazer um plano de desenvolvimento, um plano estratégico de longo prazo, e aí, nesse plano, com certeza, o alvo é olhar as vantagens competitivas e os problemas a serem resolvidos. E a minha sugestão, focar mais nas vantagens do que nos problemas. Tá? Não é abandonar os problemas, mas é que o foco nas vantagens te dá mais velocidade para você ampliar a sua competitividade, para ampliar a sua inserção nacional ou internacional, para você atrair mais e, com isso, facilita a resolução dos chamados problemas sociais que todos nós temos, todos os municípios têm. Fico por aqui.